Boa noite, minha querida nação brasileira, da qual eu tenho orgulho máximo de ser o peão número 1. Com muito boa saúde, muita disposição de trabalhar e, é claro, ganhando o que mereço. Porque o Guedes, um dos maiores marqueteiros que o mundo já teve, dizia: se você estiver diante de uma pessoa que vem te oferecer um grande projeto de nação, de sociedade, de construção em benefício público, e disser que ele está fazendo isso por vocação, que ele não tem interesse particular nenhum nele, você o dispensa, porque estarás diante ou de um sonhador ou de um vigarista, porque ninguém que seja capaz de conduzir outro para uma luta em qualquer sentido da vida, mesmo uma luta econômica, é digno de confiança se ele não tiver, primeiro, o interesse dele. E eu tenho, então, o meu primeiro interesse aqui. Foi quando eu fui chamado a Brasília em 2004, finalzinho de 2004, início de 2005, para dar um jeito de manter o Lula no poder até o final do mandato dele, porque ele tinha caído no golpe das oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o vice dele, José Alencar, que eles tinham armado para o Lula ser deposto do governo e voltar à velha República do Café a mandar no Brasil. E então eu fui chamado para dar um jeito naquilo. E eu dei o jeito com a CPI dos Correios do Mensalão. Fui eu que fiz aquilo desde o início. Não foi fácil. Eu não sabia como fazer. Mas, de repente, conversando com amigos, militares mesmo, aí veio a fórmula: abrir as comportas do Mar de Lama para que o podridão da República jorrasse para cima do poder, ia tirar o PT da letargia ideológica dele para o poder e ia descontrolar toda a oligarquia da República que estava tramando o golpe. E deu certo. Os documentos que iniciou a coisa saíram dos meus arquivos. A CPI dos Correios, eu tinha feito a defesa na pessoa do Correio, e aí ele, de gratidão, me trouxe uns arquivos lá para quando eu precisasse, ali tinha o que ser usado. E tinha mesmo. E o Mensalão também surgiu dos meus arquivos. Começou lá no Mato Grosso do Sul. Roubalheira de governo, lá e tal. E aqui deu certo. Então, quando eu comecei ali, que eu dizia, não, nós vamos começar pela fazer explodir a corrupção, todo mundo ficava com esse cara é louco. Como é que ele vai manter o Lula no poder fazendo a corrupção inteira vir para cima dele? Depois daí todo mundo achava, não, você é um gênio. E aí não apenas mantivemos o Lula naquele mandato dele, como lhe demos um segundo mandato. E aí então, daquele tempo em diante, eu não consegui mais me desvencilhar da coisa, porque acabaram descobrindo que eu era um dos últimos dos moicanos da Revolução de 64 e responsável pelo ideário da Revolução de 64, que dividia aquele ideal daqueles grandes generais que colocaram o Brasil nos trilhos que nós vamos recolocar agora, dividir aquele ideário em 3 etapas, de 64 a 85, para a construção física do país. Corretíssimo. E de 85
calculava-se até 2014, 2016, as oligarquias do poder, a bandidagem toda, fundidos com os ideólogos, as esquerdas e toda a caterva política, iam roubar tudo que o Brasil tinha para roubar, iam acabar com tudo que tinha sido feito, e aí ia ocorrer o suicídio do poder. Eles iam se acabar aí, sem guerra civil, sem revolução, sem nada. E nisso, então, o ideário da Revolução 64 iria reempreender o progresso do Brasil para a qualidade de vida. Então, calculava-se entre 2014 e 2016. O mundo fez com que esse prazo se alongasse um pouco mais, mas está dentro, mostrando que o regime militar deu um crescimento de 41,7% para o Brasil, tirado de terra de macaco para o conceito de grande nação, entre as 7 maiores economias, as 10 maiores economias do mundo. 41,7% de crescimento econômico era considerado milagre, diziam o milagre brasileiro. Isso diziam lá fora. E aí nós assimilamos aqui dentro. O mundo dizia, e era mesmo. Até aquela época, nenhum país na Terra tinha alcançado esse crescimento. O Japão é que era campeão com 40,5%. E não esperamos. E dali para cá também nenhum outro país conseguiu alcançar isso. Nós vamos recuperar agora aquele índice, vamos restaurar aquele sistema de ficar rico, de odiar a pobreza, como era naquele tempo. E isso nós provamos porque a Previdência que estão aí, na base das reformas agora, foi nós que criamos, nós os militares. As minhas tropas, que eu tenho um orgulho extraordinário de ser o comandante supremo e a autoridade suprema delas. É tanto que hoje, aliás ontem, eu passei 800 bilhões para eles. Eles fazem parte comigo do governo. O governo agora vai ser bem diferente do que vocês conhecem. Os militares, eles estão cuidando da construção do edifício econômico, ou seja, fazendo a base disso. E aí, em cima da base física do edifício econômico, eu estou colocando as mulheres brasileiras como as pioneiras no levantamento desse edifício. Até o final desta semana, eu estou requisitando ao Banco Central, no volume de conversão do Tesouro Nacional, 800 bilhões também para a distribuição de 500 mil reais para cada mulher brasileira que queira integrar a construção do edifício econômico do Brasil com o seu negócio, o seu empreendimento. Não vai ser um dinheiro entregue para ela fazer uma aventura. O Tesouro Nacional, o Banco Central e as instituições fazendárias vão ter as equipes de orientação dos negócios que elas devem empreender na indústria, no comércio, na atividade liberal. Vai ter o dinheiro para elas fazerem o que elas quiserem, dentro da construção econômica do Brasil. São 800 bilhões para dividir com 500 milhões para cada um. É claro que você fala nas mulheres, mas os homens também, que estão dentro dessa faixa aí de começo de vida, também vão receber esse dinheiro. Quer dizer, nós estamos mandando o país para o trabalho. Esse era um dos fundamentos da intervenção. Recolocação do país no canteiro de obras, de construção da pátria. Então, nós estamos colocando a força de trabalho aí, com esse subsídio de 500 milhões, que aliás, 500 mil reais, dentro desse total de 800 bilhões. É tudo calculadinho.
Hoje não se faz nada de aventura dentro do governo no Brasil. Então, as mulheres aí, eu comecei dizendo aquelas que assinaram o impeachment do Bolsonaro. Eu achei muito lindo. As mulheres vieram quando a gente pensava que elas estavam na retaguarda, e na verdade elas estavam, mas na verdade elas passaram à frente e assumiram a coisa, mostrando que nós não éramos aquele punhadinho de gente assim, sem plateia. Numa semana e pouco, elas estão aí com quase 40 mil assinaturas. Quem assina um ataque desses aí são extraordinárias as damas brasileiras. Eu nunca tive dúvidas sobre a mulher brasileira. Até porque foi elas que fizeram a Revolução 64. E agora tomaram a nossa frente também. E eu fico muito orgulhoso por isso. Amanhã vamos fazer mais uma juntada lá, de mais 40 mil assinaturas. A Cecília me informou hoje que está sendo na base de 2.000 assinaturas por dia. E aí, em compensação a isso, para mostrar para as gerações futuras a admiração que nós temos por esse desempenho das mulheres, esse patriotismo das mulheres e esse amor delas pela nação, então aproveitamos esse lance para colocar elas como as heroínas do edifício econômico do Brasil. A primeira base. Então vamos ensinar lá para frente, nas escolas de economia, então vamos ensinar. Olha, a economia do Brasil começou assim. Ninguém sabia o que era economia, nada, falava em economia e tal, mas era uma conversa arada. O economista não sabia nada, o administrador de empresa não sabia o que administrava, era aquela conversa arada. De repente, então, o Brasil, através dos velhos serviços de inteligência que estavam lá nas profundezas da civilização, aqueles velhinhos vieram à tona e disseram, olha, vamos criar uma civilização nova, porque não dá mais para aguentar. E surgiu aqui no Brasil um remanescente daqueles e enfrentou tudo. É claro que com aquela retaguarda, e com a retaguarda dos países muito bem militarizados, que se associaram a gente. Então vamos ensinar isso lá para frente. E daí em cima das Forças Armadas, que fizeram a base, aí vem as mulheres brasileiras empreendendo os negócios, empreendendo as empresas no Brasil. E ali começou essa economia que é a mega potência do mundo. Não de massacre como são as economias até hoje, de imperialismo, de conquistas, mas a economia de uma humanidade nova, uma humanidade espiritualizada, uma humanidade que aprende desde os lares, que vai começar agora, dentro de pouquinhos meses. As nossas crianças vão aprender que nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos, que não desmembra do contexto porque extingue a pessoa desmembrada. Então tem de funcionar aí dentro desse contexto. E aí nós temos de funcionar pelas velhas leis que Moisés escreveu e que Cristo diz que estão escritas no DNA humano, ou seja, na nossa árvore cromossomática. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o teu próximo como a ti mesmo e sejas cultivador da terra. Precisamos ter disciplina na vida civilizada. Essa disciplina também está escrita no DNA da espécie humana. Hombridade, honradez, caráter. E aí, isso aí leva a nós termos um ideal de vida. Porque nós temos duas perguntas para fazer quando nós vamos para a escola. Nós temos que perguntar qual é o sentido da vida. E daí perguntar o que eu estou fazendo da minha, ou o que eu quero fazer da minha. Então, isso nasce o ideal.
E esse ideal aqui na civilização brasileira também vai ser definido. O ideal de todo brasileiro e brasileira é ser rico, poderoso, inteligente. Porque Deus é isso. E nós somos a sua imagem e semelhança. Então nós temos de ser em tudo semelhante a Ele. Então, essa é a base da educação nova das nossas crianças, para a geração nova que nós velhinhos dos serviços de inteligência que destruiu a União Soviética, cortina de ferro, Guerra Fria, e não parávamos nunca de trabalhar pelo congraçamento da humanidade em busca de um denominador comum de toda a encrenca humana para que a humanidade se encaminhe para um desenvolvimento espiritual mais coerente. E dentro dessa geração, que parece que Deus conservou para este momento, o Brasil tinha eu. E eu estou realizando como minha última tarefa. Uma alegria que vocês não imaginam quanto. Ser a expressão da minha nação que nasce agora. E é claro que quando uma coisa nasce, a semente apodrece para que ela nasça. Então não tenho dúvida nenhuma do meu destino. Estou passando a história. E sobre mim está emergindo uma grande nação, como sonhava o meu grande comandante general João Figueiredo, meu grande mestre comandante Volverido Potecino. Sou um homem muito feliz, empregando toda a minha juventude, porque, como dizia o meu grande mestre Volverido, depois dos 70 anos, o homem entra para a juventude confiável, porque ainda tem tesão, mas não faz mais bujada. Então, eu estou dentro dessa faixa da juventude confiável. Ainda tiro muito bem. Com 14 anos, meu pai me ensinou a tirar o litro, o fundo de um litro, pelo bico, distância de 22 passos. Depois eu descobri, quando eu fiz outros cursos, que na verdade a gente não acertava o bico do litro. Mas no deslocamento, a pressão da bala, havia o estouro do litro. E meu pai pensava que era bala. Mas eu ainda continuo com aquela vontade. E eu, como disse aos meus generais, hoje, eu não vim aqui para amar ninguém. Eu vim aqui em missão. Cristo é que veio para amar. E acabou numa cruz. Eu estou aqui para encaminhar a humanidade para o progresso, tendo por objetivo a qualidade de vida. Com a certeza absoluta de que Deus não dá valor nenhum para o físico, como a pessoa inteligente não dá valor nenhum para a roupa. Sendo necessário que o espírito se desvista de um invólucro biológico que está atrapalhando a gestação espiritual dele. É muito melhor para ele. Então, é por isso que eu coloquei para as Forças Armadas, quer dizer, essa mensagem aqui. Vamos enterrar o karma histórico. E vai estar circulando por aí. E aqui embaixo está dito assim, que está o Estado histórico nosso. O mesmo exército que ataca nas favelas, rouba o país. É jagunço e capacho de bandidos no poder, insubmisso à Constituição, e está em invasão do Palácio do Planalto,
protegendo o crime organizado no governo. Nessa situação, as Forças Armadas são a fonte do banditismo, da miséria, das doenças, vício e todo o estado de tragédia da civilização brasileira. Eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, dizendo isso, eu estou dizendo que também sou culpado. Eu estou dentro desta definição. Aqui, na definição que o Lula disse, que está aqui na contracapa, chamando de capachos, sustentados por esmola, que a Dilma disse, nas minhas mãos. Aí. Acabou a era da mentira. Acabou a era dos homens covardes. Acabou a era daqueles que não sabem tirar o fundo de 1 litro pelo bico, com 38. Mas para dizer isso em público, é preciso que o sujeito diga: na ciência do direito, eu sei que tem muitos iguais a mim, mas nenhum para me dar lição. E é claro que para ser chefe de governo, também tem de dizer: respeito todos os mestres em economia, mas eu não admito que alguém domine mais a economia do que eu. Respeito todos os engenheiros de finanças, de empresas, mas eu não admito que tenha outro que possa me dar lição. Então, por isso, eu não anunciei ainda ministérios, até porque os ministérios vão acabar tudo. Eu estou aqui porque eu conheço o que falo. Eu tenho autoridade de cátedra. Eu tenho conhecimento pleno de causa e eu tenho domínio absoluto da vida civilizada. Eu venho lá das bases profundas da vida civilizada, emergindo agora para colocar a humanidade em um tempo novo. É claro que não estou sozinho. Nós somos uma velha arada que os estudiosos das escrituras sagradas podem dizer: estamos vivendo a profecia de Jeremias. Ele dizia que naqueles dias da nova era da terra, diz Deus, esclarecerei toda a humanidade. Suas crianças nascerão sábias, seus jovens me revelarão, e em seus velhos lhe abrirei caminho. Eu, como alienígena, quero ser sincero, eu não sou velho. É só a vestimenta, que agora, dado as minhas origens, eu tenho domínio absoluto sobre o meu invólucro físico, biológico, de maneira que o meu vigor é o mesmo que eu tinha quando eu tinha 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não mudou em nada. Deixei o cabelinho ficar branco porque achei bonito. E dá mais credibilidade para o tanto que eu sei. Então, aqui está. Isso aqui não é discurso de sedução, não. É coisa de macho para macho. Coisa de homem que nasceu com o peito para o coice das armas. Porque os homens de cor de rosa não têm espaço no momento do Brasil. Respeito todos eles, é claro. Muito respeito para os homens de cor de rosa. Mas, no momento do Brasil agora, eles não têm espaço nesta obra. Eles têm de ter a vida deles no nosso meio, com toda a proteção. E por falar nisso,
O Face me bloqueou pela terceira vez. Isso está acontecendo depois que essa caterva do Bolsonaro aí acendeu as redes sociais. Eu vou notificar a Polícia Federal para prevenir, porque eu vou querer uma indenização bastante volumosa para o povo brasileiro. É um insulto à nação, mas, sobretudo, é um ataque terrorista à Constituição brasileira. E eu não admito que um cafajeste, um malandro, um vigarista lá dos Estados Unidos venha aqui no Brasil nos agredir. Esse sujeito, o dia que pisar aqui, vai ser preso. E vai levar um monte de tapa na cara. Por quê? É um malandro. Ele não inventou Facebook nenhum. Foi 2 empresários jovens da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Contrataram esse malandrinho para fazer um programa na empresa deles. E ele roubou os segredos lá da empresa. E aí acabou depois pagando 65 milhões de dólares no acordo judiciário. Esse malandro vem aqui querer dar lição de moral. Por quê? Eu escrevi lá no Facebook, e isso eu digo em toda parte e repito na cara dele, com tapa na cara dele também, porque se ele está defendendo sujeito dessa espécie, ele é igual. Que eu tinha o viado como uma folha despencada da árvore. E a folha despencada da árvore cai no chão e não pode reclamar se ela é pisada. Porque ou a folha está dentro, está na árvore, ou então ela cumpriu um ciclo, ou ela caiu do galho por qualquer coisa. E no chão, tudo aquilo que está no chão não pode ser reclamado se pisado. E eles disseram que por causa disso meio suspenderam. Nós vamos ter uma conversa muito séria com o seu Zuckerman. Eu já comuniquei ao Departamento de Estado americano. Se o sujeito aparecer aqui, vai para a cadeia e eu vou dar um monte de tapa no focinho dele. Não admito sujeito lá de fora vir aqui fazer isso. E tem aqui brasileiro nisso. Estou esperando, está morando lá fora. Mas eu vou mandar buscar ele para nós conversar a respeito do Face. Ele tem 23 bilhões de reais de capital líquido. Um rapaz com 34 anos. Só que ele emburreceu uma geração inteira aqui no Brasil com isso. E eu vou querer esse dinheiro para recuperar essa geração que ele emburreceu aqui. Este é o vosso peão, que começou hoje a governar o Brasil. Muito obrigado.